Estas são 12 palavras. Ele diz, qualquer relacionamento tem que ter essas 12 palavras nele, ou ele simplesmente não vai funcionar. Eu estava errado, eu sinto muito, por favor me perdoe, e eu te amo. Se em qualquer relacionamento nós não estivermos dispostos a dizer, eu estou errado, ou eu sinto muito, ou por favor me perdoe, ou admitir que nós amamos um ao outro, e desejar perdoar um ao outro, então a reconciliação nunca vai ocorrer. Nunca vai acontecer. Então não é de admirar que Paulo disse, o amor não se vangloria. Ele não é orgulhoso. Ok? Mas embora nós possamos decidir que precisamos desenvolver humildade, eu não acho que, como eu já disse antes, isso é fácil para nós. Para a maioria de nós, é muito difícil desenvolver a humildade. É ou não é verdade? Então aqui estão alguns passos que nós podemos dar para chegar lá. Primeiro, reconhecer nossa mortalidade. A Bíblia nos diz que a vida nada mais é do que uma neblina. Nós cantamos agora há pouco uma música em inglês que diz que eu sou mais do que um vapor levado pelo vento. Exatamente palavras tiradas da Bíblia. Nós somos como uma neblina levada pelo vento. É uma neblina que aparece, diz a Bíblia, por um momento e depois desaparece. Você sabe que isso é verdade. E quanto mais anos de vida você tem, mais isso se torna verdade para você. Quantas pessoas que você conheceu que já não estão mais aqui? Quantas pessoas com quem você cresceu que já não estão mais vivas? Quantas pessoas que você amava que já se foram? Esse fim de semana foi chocante, porque lá no Espírito Santo morreu um pastor de um ataque do coração, fulminante, chocou muita gente lá no estado do Espírito Santo. Outro dia, Caroline estava chorando, porque morreu uma amiguinha sua de 16 anos, teve um aneurisma cerebral e se foi. Então nós precisamos perceber a nossa mortalidade, compreender que nós somos mortais, que nós somos limitados, ter consciência da nossa mortalidade. Não é? Parece que foi ontem que a gente era criança. Você talvez, se é um seguidor do Facebook, tem visto que o pessoal tem colocado lá algumas coisas saudosistas da infância, né? Aqueles vidros de bala, que lembra? Que girava assim em cima do balcão, né? Aqueles docinhos, chocolates. Isso tudo é um saudosismo, porque parece que foi ontem que a gente foi criança, não é verdade? Mas foi ontem que você jogava bola, lá na rua, não é? De short, descalço, não é? Você andava de chinela havaiana o dia todo, porque não tinha dinheiro para comprar sapato. Hã? Você não tinha dinheiro para comprar havaiana, então você comprava aquela do pé. Hã? Mas parece que foi ontem que a gente era criança. E que toda a vida se estendia à nossa frente. Mas os anos vieram e se foram rapidamente. E à medida que isso acontece, nós percebemos a nossa própria mortalidade. A Bíblia ensina que o nosso corpo foi feito do pó, da terra. E que um dia destes ele vai voltar a ser pó. Vai voltar a ser parte da terra. Isso, para falar a verdade, isso é bem humilhante, não é? Pensa bem, não é humilhante você pensar que aquele corpo que você tanto cuidou, você fez tanta ginástica, você fez tanta dieta, você cuidou do seu corpo, você foi para a ginástica. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Mas você tanto cuidou do seu corpo, você admirava tanto o seu corpo, e um dia ele não vai ser nada mais do que pó de novo. Não é humilhante? Quando você encara essa realidade. 100 anos no futuro, imagina, daqui a 100 anos, para a maioria de nós, ninguém vai sequer lembrar o nosso nome. Então, o primeiro passo para você desenvolver humildade é lembrar da sua própria mortalidade. É o primeiro passo para desenvolvermos humildade, lembrar da nossa mortalidade. Segundo passo, nós precisamos lembrar da nossa falibilidade. Nós cometemos erros, não somos infalíveis. Nós tomamos decisões que são erradas.
Quantas vezes você gostaria de ter voltado atrás em algumas coisas que você decidiu no passado, que hoje estão afetando a sua vida, mas você já não pode. Porque você é falível, você cometeu erros, e hoje você arca com as consequências. Nós dizemos coisas que são estúpidas. E depois, às vezes, tentamos retirá-las, já é tarde demais. E nós fazemos coisas que são embaraçosas, que nos deixam com vergonha. Isso tudo é por causa da nossa falibilidade. Nós somos seres falhos, falíveis. Tem uma história de um cara que foi no musical. A propósito, hoje eu vi uma foto do André Wassenberg, da Daiane, nosso ministro de louvor e nossa ex-líder de... Os dois ex, né? Pelo menos por enquanto, a gente não sabe o que Deus tem no futuro. E é uma foto deles do musical. Lá, em algum lugar do Brasil, lá no Nordeste. Nordeste também é cultura, viu, irmãos? E aí esse cara foi ao musical. Enquanto a soprano estava cantando, ele virou para o cara que estava sentado lá dele e falou assim: que coisa horrível! Que coisa ruim! Isso é realmente ruim! Aí o homem que estava sentado falou assim: e ela é minha esposa. Boing, 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 boing. Aí o cara rapidamente pensou numa resposta e diz assim: não, a voz dela é excelente. Eu não estava falando da voz. Eu estava falando do material. O material é horrível. A música que ela está cantando é terrível. E não é a música certa para ela. E o homem falou: fui eu que escrevi. Eu admiro o apóstolo Paulo, porque ele nunca esconde o fato de que ele, em um tempo, perseguiu os cristãos. E ele sempre lembra a si mesmo, e a nós também: eu sou o maior dos pecadores, salvo pela graça de Deus. Eu sou o maior dos pecadores, salvo pela graça de Deus. Eu creio que é tudo bem se sentir bem a respeito de si mesmo. Eu sinto muito bem a meu respeito. Há dias que nem tanto, mas geralmente eu me sinto muito bem. Tem uma autoimagem positiva. Eu também penso que é ok você considerar as suas realizações. Tudo aquilo que você já realizou. Mas de vez em quando nós precisamos parar. E lembrar da nossa falibilidade. Lembrar que nós somos falíveis. Isso vai nos ajudar a desenvolver a humildade. Em terceiro lugar, nós precisamos lembrar da soberania de Deus. Que Deus está no controle. Aqueles que trabalham com alcoólatras dizem que a razão porque a maioria dos alcoólatras não buscam ajuda é por causa do seu orgulho. Você pode pegar um alcoólatra caído na rua, aí na sarjeta, ou que esteja dormindo num abrigo. Tudo que ele tem é a roupa do corpo. E ele está esperando alguém que lhe dê dinheiro suficiente para comprar a próxima garrafa de vinho, de cerveja, de uísque, o que seja. Porém, a razão por que este alcoólatra não busca ajuda é por causa do seu orgulho. O orgulho dele não o deixa admitir que ele precisa de ajuda. Incrível. E isso acontece com a maioria de nós também. A maioria de nós, na verdade todos nós, até certo ponto, somos como aquele alcoólatra. Não admitimos que precisamos de ajuda. Porém, cada um de nós precisa alcançar o ponto onde nós nos aproximamos de Deus e dizemos: Deus, eu preciso de ajuda. Eu não posso salvar-me a mim mesmo. Eu não posso me mudar. Eu não consigo me mudar a mim mesmo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de Ti. Nós precisamos chegar a Deus e admitir que Ele está no controle. E que Ele é soberano sobre nossas vidas. Só aí então é que nós seremos realmente humildes diante de Deus. E o quarto passo para a humildade
é desenvolver o espírito de servo. Ontem nós tivemos a nossa festa junina, a qual já foi feita referência aqui, e foi uma festa muito boa. E quando terminou, a maioria das pessoas foram embora, como em todas as festas. Mas ficou um grupo trabalhando até tarde da noite, para colocar todas as mesas de volta no lugar, limpar as mesas, organizar as cadeiras, guardar equipamento de som, tirar a maior parte da decoração. Nós precisamos desenvolver esse espírito de servo. Em Mateus 20, 28, Jesus disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É difícil para mim entender como é que alguém pode ser cristão há 10 ou 15 anos e ainda ser um servidor e não um servidor. Entende a diferença? Sinceramente, para mim é difícil entender como é que a pessoa pode se dizer cristã há tanto tempo e não ter um espírito de servo. Não ter um coração de servo. Querer sempre ser servido e nunca servir. Como é que nós podemos afirmar que somos seguidores daquele que pôs uma toalha em volta da sua cintura, pegou a bacia com água e lavou os pés dos apóstolos? Como é que nós podemos dizer que somos seus seguidores se nós ainda estamos esperando para ser servidos? Como é que nós podemos fazer isso? A única maneira de nós realmente desenvolvermos a virtude da humildade é nos tornando servos. É cuidando dos outros. Alguns anos atrás, um jornal da Flórida chamado The Miami Herald publicou uma notícia dizendo que David McAllister, um homem de 77 anos, cego e inválido, que morava num nursing home, num abrigo para idosos, em North Miami Beach, recebia visitas diárias de um rapaz de 32 anos chamado Chris Carrier, que lê a Bíblia para McAllister em todas essas visitas. Eu vou ler uma parte do artigo para você entender. Diz assim: o único relacionamento anterior entre os dois ocorreu em alguns dias, em dezembro de 1974, quando McAllister raptou Carrier, que na época tinha 10 anos de idade, num ponto de ônibus, e depois o deixou pensando que ele estava morto, nos Everglades, são os pântanos da Flórida, com queimaduras de cigarro no seu corpo, furos de um furador de gelo em um olho, e um tiro de espingarda no outro olho, que o deixou cego desse outro olho. Quando perguntaram ao jovem Carrier, agora com 32 anos, como é que ele conseguia suportar estar na presença de McAllister, como é que ele suportava olhar para aquele homem que tão brutalmente tinha tentado matá-lo anos atrás, Carrier respondeu: eu não vejo um assassino. Eu vejo um homem muito velho, muito só e muito assustado. Gente, isso é que é ter espírito de servo. Pois Jesus disse: sempre que o fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Quero concluir dizendo, veja, este é o tipo de amor de que Paulo está falando aqui. E este tipo de amor do qual Paulo fala, pode fazer diferença. Pode fazer diferença nas nossas famílias. Pode fazer diferença na nossa vizinhança, no lugar onde moramos. Pode fazer diferença até mesmo neste país. É o amor que é paciente e é bondoso. É um amor que não se vangloria e que não se orgulha. É um amor, gente, que pode virar o mundo de cabeça para baixo. É um amor que pode mudar as coisas